É, Olá a todos. Meu nome é Daniel, administrador do blog Espaço DD3D, e é com grande prazer que eu volto aqui novamente para a gente estar trabalhando mais um tutorial, né? Lembrando que o tempo está curto, então nós temos que trabalhar tutoriais mais simples, mas que eu sei que vão fazer a diferença aí, né, no estudo do pessoal. Bem, para hoje, no tutorial de hoje, eu preparei para a gente modelar um livro, né? Poxa, mas um livro é um objeto em parte, né? É um objeto fácil de modelar, né? Um objeto simples. Mas à medida do tutorial vocês vão ver que não é bem assim. Existem alguns pontos, existem algumas ferramentas que nós temos que ter atenção para a gente agilizar o nosso projeto, agilizar o nosso desenvolvimento do trabalho, né? E para isso nós vamos trabalhar algumas ferramentas aqui essenciais do 3D Max, e também vamos texturizar e renderizar, né? Criar a famosa renderização final, que é o que tanto vale nesses projetos, né? Que vai dar aquela aparência de realidade ao nosso objeto e vai deixá-lo mais rico em detalhes. Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente eu abri meu Photoshop e criei uma referência aqui de livro que eu creio que qualquer pessoa pode fazer, consiga, né? Quem não sabe como criar essas referências, é só estudar um pouquinho sobre essa ferramenta aqui que é a Pen Tool, né? Que é a ferramenta que nós criamos strokes. Então essa ferramenta, ela é ótima para criar linhas aqui dentro do Photoshop, né? Ela é uma ferramenta muito boa para a gente trabalhar com imagem de referência, tá? Voltando lá no nosso 3D Max, eu criei a imagem lá que foi 800 por 800, e agora eu vou criar aqui um plane de lados iguais, né? Segurando o Ctrl, você já automaticamente seu plane fica com os lados iguais. Então, abri meu plane aqui, vou tirar as divisões do meu plane. Então vou vir aqui nos parâmetros dele, clicar com o botão direito do mouse aqui nessa rolagem aqui das divisões, já zera automaticamente, né? Vou voltar para minha vista perspectiva, sempre clicando aqui para maximizar a viewport, né, para a gente ver ela aqui, ó, totalmente. E agora eu vou procurar minha imagem e aplicar ela ao meu plane. Então eu vou abrir o Material Editor, né, simplesmente clicando M, ou então clicando nesse ícone aqui do Material Editor. Vou arrastar um slot para o meu material. E nesse slot eu vou vir no canal Diffuse, Bitmap, e vou escolher o bitmap, né, que seria um JPEG, um bitmap, um PNG, seja o que for. Então eu vou vir aqui na minha área de trabalho, já preparei o arquivo aqui, tutorial livro, pegar minha referência e abrir. Para visualizar isso na viewport, tem um botão aqui, Show Standard Map in Viewport, né, que a gente já conhece. Um detalhe muito importante, que eu esqueço de falar nos tutoriais, é o seguinte. Bem, a versão do meu Max é o 2010. Eu já trabalhei com o Max 2011 e 2012, mas a minha preferência foi no 2010. É um que nunca deu problema comigo, né? Mas isso é preferência, cada um trabalha com o seu aí. Para mim o 2010 foi o melhor, que aceitou os plugins, que nunca deu nenhum tipo de problema. Outra coisa também, o renderizador. O renderizador que eu trabalho, nós sabemos que existem três tipos de renderizadores, né? No 3D Max são dois por padrão, que é o Scanline, que é aquela linha que sai renderizando, e o Mental Ray, que faz aquela renderização de quadrados, vai renderizando aos poucos, né? E tem também um terceiro, que ele é instalado, que é o V-Ray, né? E a partir do Max 2011 tem o E-Ray, né? Que monte de Ray danado. Mas bem, eu utilizo o Mental Ray, mas pode ser utilizado Scanline também, né? Nós vamos achar isso na nossa aba Render, clicando nessa tipote aqui pequenininha, né? Render Setup, vai abrir o nosso painel de renderização. Então aqui na guia Common, nós vamos descer até a última opção assim, Assign Render. Assign Render vai estar mostrando aqui produção, Mental Ray Render, né? Nós estamos utilizando. Nós podemos clicar nessa caixa aqui e escolher o Default, que é o Scanline, V-Ray, que eu tenho aqui, o Advanced, V-Ray RT, que é muito bom também. E o VUI é outro programa, que é outra área que nós vamos aprender futuramente, tá? Então, lembrando que eu estou usando aqui Mental Ray, ok. Vamos começar o nosso tutorial. Na minha vista front, clicando aqui na viewport, apertar o botão F, vai mostrar a minha vista front. E agora, para tirar esses quadrados aqui, que são nossos grabs, né, da viewport, então nós vamos apertar o botão G, vai sumir. E essa marcação também aqui lateral,
do tamanho do objeto, eu gosto de tirar ela também. Apertar o botão J, ela vai sumir. Beleza, temos nosso objeto. Agora vamos começar a modelá-lo, né? Começar a criar a modelagem desse objeto. Eu posso criar a modelagem aqui por cima diretamente usando qualquer um dos objetos, mas eu sempre falo nos meus tutoriais para usar os shapes, que os shapes é uma forma mais dinâmica, mais rápida de fazer esses tipos de objeto, né? Então, vou olhar aqui na minha viewport perspectiva. Temos aqui o nosso objeto. Eu quero deixar ele transparente para mim poder mexer com a minha shape e ver o que está acontecendo. Então eu vou clicar no material dele. Vou voltar aqui um canal acima, né? Go to Parent. E aqui no nosso Opacity, eu vou diminuir o valor aqui um pouco. Colocar aqui 30 ou 20, que seja. Já tá bom. Voltar para nossa vista front. Temos aí nosso objeto aí mais escurecido, né? Mais transparente. Agora eu vou clicar aqui no Shape, Line. Vou criar uma line aqui do início do nosso livro. Segurando o botão Shift, a line vai sempre ficar reta, independente que você mova o mouse. Então, segurou o Shift, a line fica reta. Clica no final aqui da nossa referência. Vou clicar aqui agora na parte de baixo e vou segurar o mouse e arrastar. Vai criando uma curva, né, chamada curva de Bezier. Criou essa curva, segura o botão Alt, né, e o nosso modificador aqui que faz essa curva, ele vai ficar aqui, né, maleável para a gente trabalhar com isso. E aí nós podemos fazer aqui, trabalhar essa forma mais de acordo com o nosso projeto, tá? Então vou dar um Ctrl Z aqui, vou fazer do início. Clica aqui, segura Shift, novamente aqui arrastando, até fazer o formato, segura Shift, solta e clica aqui no final. Perfeito, temos a nossa line já criada, né? Próximo passo, as divisões dessa line, né? Para mim ver quais são as divisões dela, primeiramente eu tenho que duplicar ela aqui, duplicar essa linha interna. Então eu vou selecionar um dos subobjetos dela, né? No caso que eu vou selecionar, clicar nela, selecionar no painel Modify, selecionar ela inteira aqui, né? Selecionei ela toda, no caso aqui é a spline, de vez em quando eu esqueço esses nomes. Selecionei a spline inteira no modo de edição, né? E agora eu vou descer a barra de rolagem aqui. No nosso painel Geometry, geometria, né? Nós vamos achar aqui um botãozinho aqui chamado Outline. Outline vai duplicar essa linha pra gente. Então vou aproximar aqui para vocês verem. Em Outline temos aqui o valor dele 0. Vamos aumentar o valor. Percebam que é criada uma outra linha interna, né? Vamos criar uma linha bem fina, a gosto aí de cada um. Vocês vão criar da forma que bem entenderem, né? Eu vou criar 0,02. Tá aqui minha linha criada, né? E agora vou voltar ao objeto normal, né? Sem estar no modo de edição. E vou aplicar um modificador. Vou vir aqui em Modify List, né? Vou procurar aqui o modificador Extrude. Aí tá na letra E. Extrude. Já criou um shape parecendo um plane, né? Pra gente aqui. E agora no parâmetro dele em Amount, nós vamos aumentar aqui o Extrude. Vejam que o formato da capa do livro já foi extraída, né? Pra gente aí trabalhar com ele. E aí vocês vão criar uma espessura ideal. Pode ser um livro mais largo, pode ser um livro cotoco, ou sei lá. Isso aí vai da vontade de cada um, né? Bem, a capa do livro já está pronta, né? Agora nós precisamos criar a parte interna do livro, onde ficam as folhas, né? Onde ficam armazenadas aquelas folhas do livro. Então, para isso, uma maneira bem fácil e rápida de fazer isso seria o seguinte: eu vou transformar esse objeto no Editable Poly e vou extrair essa parte interna dele. E vocês vão perceber que vai ajudar bastante na modelagem. Ao invés de eu remodelar tudo de novo, eu só vou extrair uma parte e vou trabalhar com ela, né? Então eu vou aplicar aqui um Edit Poly, vou vir no Modify List, com o meu livro selecionado. Vou vir em Modify List, Edit Poly, vai transformar agora num Editable Poly. Vou selecionar essas partes internas aqui, né? Selecionei essas partes internas. Agora eu vou vir aqui na minha ferramenta Detach. Detach ele vai
retirar essa parte para mim, só que com algumas variações, algumas opções. Eu quero criar um clone, eu quero retirar essa parte todinha do meu objeto, e aí nós vamos escolher. Então não vou descer aqui abaixo de ferramenta até Edit Geometry, e aqui nós temos a opção de teste. De teste, clicar na caixinha Settings deles, né, para eu poder escolher o que eu quero fazer. E aqui ele vai me dar as opções do seguinte: Detach as. Eu vou escolher o nome do meu novo objeto, né, que vai criar um novo objeto, como se fosse uma cópia só dessa parte da selecionada. Detach Elements, já não dá para mim fazer o nome. Por quê? Porque eu vou estar detachando o elemento. Ou seja, ele vai continuar no meu objeto, só que separado, né? Façam esses testes aí, só dá um Ctrl Z depois. Agora, Detach as Clone, aqui no caso vai tirar um clone. Vai clonar e vai manter o meu objeto original. É esse que eu quero. Então eu vou colocar aqui como folhas o nome dele. Folhas. E dar um OK. Perfeitamente. Agora nós temos aqui o nosso objeto interno. Eu posso tirar o meu Edit Poly aqui agora. E aqui dentro eu tenho um outro objeto, que vão ser as minhas folhas, né? Notem uma coisa agora também muito peculiar que acontece aqui no 3D Max, é normal. Esse objeto, ele aparece um lado na nossa viewport, mas não aparece o outro, como se estivesse negro, né? Isso é porque a face dele está invertida, né? Aqui no 3D Max é chamado de normals, as faces dos objetos. Então, para a gente voltar ao contrário essa face, é só clicar aqui no Modify List e procurar a palavra normals, lá na letra M, normal, e ele vira ao contrário, ok? Virou ao contrário. Agora nós vamos modelar aqui, né? Então eu vou selecionar aqui, normalmente Edit Poly, Modify List, Edit Poly. Vou selecionar as edges do meu objeto, né? Que são essas linhas aqui. Vou aplicar aqui no caso um loop para ficar mais rápido. Vou vir aqui nos parâmetros Selection, Looping. E vou segurando o Alt, vou desmarcar essas duas partes aqui. Pronto, desmarquei. Agora, na vista left, na vista left não, na vista front, tá marcado aqui meu objeto, né? Selecionados a linha lá, como vocês lembram. Agora eu vou segurar Shift para copiar, para abrir um novo objeto aqui. Então eu vou segurando o Shift, eu vou arrastar. Segurei, arrastei, vai chegar até aqui mais ou menos, né? Agora eu vou soltar o Shift. Vou apertar o R, que significa aqui o Scale, né? R. E vou na escala X aqui, eu vou modificar um pouco, para não ficar muito igual lá ao final, né? Então, novamente a ferramenta Move, apertando o botão W, movimenta até aqui a pontinha, até aqui a beirada aqui, para a gente fazer uma colagem, um weld. E ok. Chegou nessa ponta, vou mostrar aqui na vista perspectiva. Vejam que aqui está separado nossos objetos, né? Vou dar um Ctrl Z, selecionar todos os vértices desse canto aqui e vou aplicar um weld. Então no meu painel Modify ainda aqui do meu Edit Poly, eu vou descer até que essa ferramenta aqui Weld e clicar nela, né? Vejam que agora as minhas edges aqui, elas vão estar coladas. Veja que agora a capa do livro está saindo junta, né? Então ela está colada. Beleza, depois de ter feito isso, vamos aplicar aqui um modificador, né? Primeiramente eu vou voltar o meu objeto para o local dele, de início. Então com a minha ferramenta Align, meu objeto selecionado, Align. Cliquei em Align, vou clicar no meu objeto destino, né? Cliquei no meu objeto, alinhou lá X, Y, Z e pivô com pivô, né? Alinhou meu objeto aqui dentro. Agora eu vou centralizar o pivô dele. Clicar aqui em hierarquia, com o meu objeto selecionado, que é as folhas do livro, né? Effect Pivot Only e Center to Object. Meu pivô agora está centralizado, né? E agora eu vou aplicar algumas modificações, por exemplo, simetria. Vou vir aqui no meu painel Modify, descer até a letra S, Symmetry. Vai causar uma simetria de objetos, né? Só que não é esse ângulo que eu quero, então eu vou modificar aqui, Mirror Axis, né, em parâmetros.
MirrorX eu tenho X, Y, não é o Y, e Z, é o Z, né? Agora, vou voltar novamente no Edit Poly, criei um Edit Poly aqui no meu objeto, e vou redimensioná-lo com a letra R, que as folhas do livro, ela tem um recuo para dentro do livro, né? Embora seja um recuo pequeno, mas elas têm. Eu acho que assim tá bom, né? Selecionar agora as edges iniciais, que são essas primeiras aqui, né? Como vocês veem aí, estou selecionando só essas primeiras. Com o botão Move, né, o W do meu teclado, vou arrastar um pouquinho para dentro. Vejam agora que as folhas do nosso livro estão prontas aí. Vou selecionar todas essas edges aqui em volta, né? Vou dar um Alt Q para ficar mais fácil de vocês verem. Vai criar o Isolation Mode, Alt Q. Vou selecionar meu elemento Border, selecionar toda a borda do meu objeto aqui. Veja uma coisa interessante, selecionou aqui para baixo, tá? Isso aconteceu porque o meu objeto de baixo ele não está junto, né? É como se tivesse uma cavidade aqui. Vou mostrar aqui, selecionar o Vertex. Vejam que ele está separado, né? Vamos juntar aqui agora. Então selecionei, clicar na minha ferramenta Weld, no setting dela, e vou aumentar aqui o valor. Beleza, ok. Agora sim, novamente ferramenta Border, né? Seleção Border. Selecionou toda a borda no meu objeto. Vou selecionar Edge. Com o botão Alt pressionado, vou tirar a seleção central. E a nossa ferramenta agora é Bridge, né? Que vai juntar esses vértices aqui. Vai juntar um ao outro, né? Seria bacana se a gente deletasse essa divisão central, que ela não é necessária. Então vou dar um looping nela. Com o botão Ctrl pressionado, vou remover. Com o botão Ctrl, remove, que aí não fica aquelas edges, né? Aqueles vértices sozinhos aqui na malha. E agora, novamente, voltando aqui no Border, selecionar a borda do meu objeto novamente. Selecionar a Edge, tirar essas duas edges centrais. Tirei somente as bordas do meu livro. E agora a ferramenta Bridge, né? Vai estar aqui em Edit Edge, Bridge. Só clica na ferramenta aqui e já vai juntar o nosso livro. E temos aí, né, as folhas do nosso livro criada. Ok? Vou tirar do Isolation Mode, clicar aqui no X aqui, ele volta. Vamos visualizar como está ficando o nosso livro, né? Vejam que a ferramenta que nós utilizamos, vou modificar a cor aqui. Vejam que nossa referência que nós criamos, né, foi simplesmente para criar esse ângulo, essa reta. Criamos essa reta, o livro está criado aí. E agora nós vamos começar a trabalhar na texturização, né? A textura é uma parte importante, é a parte que vai definir a realidade desse objeto, né? Então, primeiramente eu vou selecionar o objeto que eu desejo texturizar, que é esse livro aqui, essa capa, né? Transformar ela em Edit Poly. Clica aqui no botão Extrude, Collapse to, ok. E vai transformar um Edit Mesh, eu posso transformar em Edit Poly. Eu prefiro trabalhar com Edit Poly nesse caso. Vou aplicar aqui um modificador UVW Map. Vou descer aqui meus modificadores, é quase nos últimos lá. Um Herp UVW. Vou clicar em Edit, vou descer os parâmetros dele aqui. Edit. Em edição, no modo de edição, vou selecionar aqui, tanto aqui dentro no quadro ou aqui fora mesmo, no próprio modificador. Seleciona Face, segura Ctrl e vai selecionando as faces aqui do nosso objeto, que é que nós queremos usar, né? Selecionei todas as faces, vou vir aqui no meu painel do Mapping, Tools, Detach, Edge e Vertex. A nossa ferramenta Detach que nós usamos anteriormente, ela separava, né? Então, pela lógica, essa daqui também vai separar. Cliquei aqui, agora eu posso arredar meu objeto aqui, que é a capa do livro, né? Vejo que ainda não parece com a capa do livro, tá só uma volta aqui, mas vocês vão perceber o que acontece aqui agora. Eu vou selecionar primeiramente
a frente do livro, né, a capa, e vou vir aqui nos meus parâmetros, Map, Parâmetros, e vou clicar aqui em Planar. Vejam que ele apareceu aqui aberto para mim, né? Vou desmarcar Planar e vou deixar ele aqui na minha área, que depois nós vamos organizar. Vou selecionar a parte de baixo agora, Planar também, né? Vou desmarcar Planar e vou colocar ele aqui. Então eu estou entendendo que essa daqui vai ser a frente do livro, essa aqui é a parte de trás do livro, né? Continuando aqui, mesma coisa, a parte lateral do livro, planar. Vou modificar o ângulo do planar aqui, desmarcar. Que aqui ele apareceu para mim, mas não está num jeito bacana, né? A outra coisa também importante de se entender aqui na textura é o seguinte, é o modo de distribuição dela. Foi até importante ter acontecido isso aqui, porque é o seguinte, a minha textura, se eu aplicar do jeito que está aqui, ela vai apresentar uma deformação, né? Então, eu teria que trabalhar ela aqui agora, o tamanho dela, a distribuição. Então eu vou selecionar aqui e vou aplicar aqui um Pelt. O Pelt Map, ele abre a nossa textura. Então, cliquei em Pelt, vai abrir essa caixinha aqui, Kick Pelt, Start Pelt, Relax, Stop Relax. Ok. Temos aí agora a parte de trás do livro, né? Vou girá-la aqui 90 graus. Ok. A distribuição, ela está padrão do nosso livro aqui, porque nós temos alguns polígonos aqui maior que o outro. E aqui também se apresenta, então está normal, é ok. Agora eu vou diminuir ela aqui de um certo tamanho. Vou colocá-la aqui entre meus livros, para me identificar que ela será a metade do meu livro, né? E agora, a parte de dentro, ela não vai ter muita importância para nós trabalharmos. Por quê? É uma parte que vai ficar oculta, né? Mas tem muita gente que vai ter a preferência de trabalhar, pode trabalhar sim, perfeitamente. Por exemplo, aqui, eu sei que essa parte aqui ela vai pertencer à parte de baixo, né? Eu dou um planar. O planar, nesse caso aqui, não está funcionando bacana. Vou separar ele aqui. E vou dar aqui um Pelt. Start Pelt, Relax. Ok. Vou girar aqui essa parte. Deixa eu marcar aqui Snap Angle, que aí vai girar ângulos exatos. Girei 90 graus e vou encaixar essa parte aqui na parte de trás do meu livro, porque eu sei que ela pertence à parte de baixo, né? Então, se eu simplesmente encaixar aqui, a mesma textura que eu aplicar a um vai ser aplicada ao outro, economizando espaço aqui na nossa área, né? Ok. Agora eu vou fazer o mesmo na parte de cima. Vou girar meu livro aqui, selecionei um pedacinho aqui da parte de cima, né? Vou aplicar um planar. Agora o Pelt. Ok. Vou arrastá-lo aqui, girar. E agora só combinar aqui uma forma dele ficar bem encaixado aqui na nossa forma, né? Existem outras maneiras mais corretas de se modelar, mas levam um tempo maior para mim estar mostrando direção dos objetos e tudo. Então, a pessoal que quiser fazer uma correção aí pode estar fazendo, né? Eu já sou aberto, já falei sobre isso. Eu sou aberto à correção, tá? E é isso aí, cara. A gente tem que se ajudar mesmo. Aqui são as partes laterais dos livros, né? Como vocês veem aqui na viewport, são essas laterais aqui. Então elas eu não vou mexer, vou deixar do jeito que está. Vou abrir novamente aqui meu Edit Mod. Vou juntá-las aqui ao livro. Ok. Temos o nosso livro pronto. Vou centralizá-lo nessa área azul, que vai ser a área do nosso mapeamento. Não estou trabalhando nem distribuição não, né?
Nós vamos renderizar um mapa maior disso aqui e vamos trabalhar sobre ele. Bem, nosso último passo aqui agora dessa aula, né, que vai ser só preparar o mapeamento. Eu vou vir aqui na ferramenta Tools, Render UVW Template. Aqui no Render UVs, nós vamos trabalhar um tamanho grande. Por que tamanho grande? Porque os nossos objetos estão pequenos aqui na área. Então, quanto maior, melhor a textura. Vou colocar aqui 2.500 por 2.500. Normalmente, em um trabalho profissional, nós colocamos aí 3.000 por 3.000, 5.000 por 5.000 e assim vai. E aqui nós vamos deixar padrão, né? Vamos renderizar aqui, Render UV Template. Renderizou aqui para nós o nosso esquema para a gente trabalhar a textura. Vou salvar aqui, né? Vou salvar como UVW JPEG. Guardei. E esse material vai ficar para a nossa próxima aula. Vou fechando aqui as janelas do Edit Mode. Nosso mapeamento está pronto, né, dessa capa do livro. E agora o último mapeamento. Vou juntar aqui. O nosso último mapeamento será das folhas, né? Essas folhas que vão ficar internamente aqui. Então, vou aplicar um VW Mapping, um Herp VW, né? Edit. E vou fazer o mesmo esquema. Só que note outra coisa também importante. Nós não vamos usar essa parte de cima, né? Nós vamos querer mostrar somente as laterais. Elas que vão importar pra gente. Então, eu já vou selecionar aqui o Face. Selecionar todas essas partes aqui, que nós não vamos utilizar, né? Parte de baixo, a traseira e a parte de cima. Vou aplicar aqui um planar. Vou desmarcá-lo novamente. Vou deixar aqui. Nós não vamos utilizar elas. Agora, essas partes aqui nós vamos, né? Então é importante saber trabalhar com essa daqui também. Selecionei minha primeira parte aqui, vou aplicar um planar. Não funcionou bacana. Um pelt. Então, Start Pelt, Start Relax. Commit. Não vai funcionar bem também. E o 3D ele é assim, nós vamos procurando uma forma de encaixar ele melhor, né? Nesse formato aqui eu sei que eu tô com essa parte aqui, né, comigo. Então eu posso modelar ela também independente. Vim aqui, modelei ela independente aqui. Ótimo. Agora eu vou modelar essa outra parte aqui. Apliquei um planar nela. E vou deixá-la do mesmo tamanho aqui do nosso outro lado, né? Pela lógica, nós podemos usar uma em cima da outra. Porque quando eu aplicar a textura em uma, vai ser replicada em outra. Eu não preciso ficar desenhando a textura duas vezes, né? Quem já estudou os outros tutoriais passados aí de textura vai entender bem o que eu estou falando. Ok. E agora, a última parte está faltando aqui, que é a parte da frente, né? Vou aplicar aqui um planar. Soltá-lo novamente. Não funcionou bem o planar aqui. Vamos em Pelt ver o que acontece. Ok, em Pelt já funcionou bem, né? Então nós temos essas duas ferramentas para sempre estar trabalhando com elas aí da melhor forma possível. Abrir aqui o mapa do meu livro. Ok. Essas partes aqui que nós não vamos texturizá-las, né? Só vamos passar uma pintura mesmo branca. Eu vou deixar ela pequena. Então vou diminuir aqui na minha área. Deixar ela aqui num cantinho. Nós vamos pintar somente essas duas partes aqui, né? Tá aí. Agora é só renderizar. Tools, Render UV Template.
2.500 por 2.500, render, e salvar lá o VW folha. Salvar como JPEG. Ok. Bem, galera, no próximo vídeo aula nós vamos terminar de trabalhar essa parte, tá? Agora nós vamos texturizar o nosso objeto. Depois de texturizado, nós vamos trabalhar a renderização, né? Vamos nessas partes separadas, que aí quem já sabe fazer o mapeamento, já pode pular o vídeo direto para renderização ou para mapeamento e assim por diante, tá? Eu vou deixar a livre escolha aí. E boa aula para todos e até o próximo tutorial.